Boa tarde a todos. Às 14h03, declaro aberta a 58ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Comunicação, indicações e propostas. Eu comunico para a Corte que no dia de hoje, no final da tarde, irei me ausentar do Estado, representando o Tribunal, retornando no sábado pela manhã. Peço autorização da Corte, todos de acordo. Aliás, passo a presidência ao desembargador Cornélio, desculpe. Aí Não. Acontece. Todos aprovam? Aprovo, senhor presidente. Então, aprovado. E devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Cornélio, desculpe. Comunico à Corte que no dia de ontem o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte aprovou a composição da lista tríplice. Ixi, mas esse bolinho está perdendo. Para a escolha do juiz substituto, que será em tempo hábil encaminhada a Sua Excelência o Presidente da República. Integram a lista Dr. Daniel Maia, Dr. Kennedy Diógenes e Dr. Me ajude aí, Dr. Vladimir. Anildo Ferreira. Eu não tenho. Aliás, tem mais um comunicado, que são os aniversariantes do mês de agosto. A relação é bastante extensa. Dia 14 de agosto, do desembargador Vigílio Macedo, aniversariante do mês. Doutora Tereza Rocha. E aí a relação bastante extensa. Eu indago se todos aprovam um voto de congratulações para os magistrados aniversariantes. Todos de acordo? Aprovado. De acordo. Os expedientes a serem encaminhados. Desembargador Cornélio, comunicação, indicações e propostas. Sem nenhuma. Doutor Carlos Wagner. Sem nenhuma, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Também não, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Desculpe. As boas-vindas a doutor Ricardo Tinoco. Depois de um período aí de gozo, de férias. Obrigado, presidente. Seja bem-vindo e a saudade era grande, amigo. Muito obrigado pela referência ao meu nome, presidente. E não há, de minha parte, nenhuma proposição a fazer. Doutor Vladimir Capistrano. Sem proposições e sem comunicações, senhor presidente. Doutor, Só aderir a todas que já foram feitas. Doutora Adriana. Sem comunicações, senhor presidente, só aderir ao voto de boas-vindas a doutor Ricardo, após as merecidas férias. Doutora Cibele. Sem comunicações, também aderir às boas-vindas, que já dei pessoalmente, e dizer que não se preocupe, que foi muito bem substituído aqui pela competente doutora Érica. Destaque na plateia a presença do doutor Felipe Cortez aí, representando a nossa OAB Potiguar, e que tem um processo pautado. Qual é ele? Prestação de contas, mas deixa eu ver aqui. O primeiro deles, doutor Felipe, bem rápido, na relatoria do desembargador Cornélio, petição número 600-116, dígito 29, ano 2019. Está em mesmo, desembargador Cornélio? Tá sim. Senhor presidente, eu tenho suspeição nesse processo. Anotada a suspeição. Vamos lá. O desembargador Cornélio tem a palavra. Trata-se de ação de justificação de desfiliação partidária, ajuizada por André Luiz Vieira de Azevedo, deputado estadual pelo Rio Grande do Norte, em desfavor do Diretório Estadual do Partido Social Liberal, PSL. O peticionante afirma que, durante o período de filiação partidária, cumpriu rigorosamente suas obrigações partidárias e conquistou o status de liderança partidária, o que teria refletido no número de votos alcançados ao fim do pleito eleitoral. Aduz que, apesar disso, foi relegado a figurante nas decisões partidárias e, ao procurar o partido, foi comunicado da impossibilidade de diálogo, sendo expedida carta de anuência de sua desfiliação. Por fim, requer a procedência da demanda com reconhecimento de justa causa para a desfiliação partidária sem a perda do mandato de deputado estadual. Em manifestação nos autos, o Partido Social Liberal reiterou
os termos da carta de anuência já anexada nos autos. Estado assim a manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela procedência do pedido. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? O requerente apresentou o documento subscrito pelo presidente do Diretório Estadual do Partido Social Liberal, autorizando sua desfiliação partidária e, ademais, em manifestação nos autos, a agremiação partidária retirou os termos da carta de anuência já anexada aos autos. E isso é o que interessa dizer, e ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto por reconhecer a procedência do pedido contido na inicial, autorizando a desfiliação partidária do requerente André Luiz Vieira de Azevedo, sem que seja considerado infiel e sem a perda do seu mandato de deputado estadual pelo Estado do Rio Grande do Norte. É como voto. Dr. Carlos Wagner. Com o relator, senhor presidente. Dr. José Dantas. Com o relator, senhor presidente. A concordância do partido político. Perfeito. Dr. Ricardo. Acompanho o relator. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Barra Cornelício era o único da relatoria de Vossa Excelência, né? Eu peço permissão à Corte para me ausentar. Passa a presidência ao desembargador Cornélio. Receba a presidência e, dando sequência a julgamentos, a prestação de contas 06, 011, 7671, relatora juiz Adriana Cavalcante, requerente Cátia Maria Lobo Nunes. A sustentação oral, não é isso? Com a palavra a relatora. Tratam os presentes autos de prestação de contas de campanha apresentada por Cátia Maria Lobo Nunes, candidata não eleita ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018 pelo MDB. Publicado o edital de impugnação, decorrido o prazo sem impugnações, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais expediu relatório preliminar de diligências, no qual apontou a existência de falhas a serem sanadas. Em resposta, a requerente apresentou prestação de contas retificadora e juntou documentos, esclarecendo alguns pontos obscuros, e os documentos estão nesses IDs que estão identificados. O parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas, e após a emissão do parecer técnico, a candidata juntou novos documentos e, dada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, o parquet opinou pelo não conhecimento dos documentos referidos no parágrafo anterior, entendendo serem intempestivos e, no mérito, pugnou pela desaprovação das contas. É o que importa relatar, senhor presidente. É o relatório. Agora, a palavra com o advogado para a sustentação oral. Senhor presidente, senhores embargadores, aproveitar a oportunidade para dar boas-vindas ao Dr. Carlos Wagner. É a primeira sessão que participo com Vossa Excelência no plenário e desejar boa sorte para esse biênio, que continue também a engrandecer aqui os grandes julgamentos que essa Corte tem protagonizado. Bom, estou defendendo aqui uma colega advogada, militante, atuante na advocacia e que se colocou candidata nas vagas femininas ao cargo de deputado federal pelo MDB. E, na sua prestação de contas, foram glosados 3 itens em que a candidata, como bem disse a ilustre relatora, justificou um dos principais pontos da glosa de forma extemporânea, ou seja, depois do parecer técnico emitido pela Corte Eleitoral. Eu queria, antes de entrar no mérito dessas 3 glosas, alegar aqui o princípio da razoabilidade. É que as 3 glosas apontadas no parecer técnico, caso o tribunal não venha conhecer dos documentos que foram anexados antes do julgamento e antes de encerrada a instrução processual, nós estamos aqui num debate de uma prestação de contas que agora é um processo judicial, ele não tem mais só um caráter administrativo, e o novo Código de Processo Civil permite a juntada de documentos até o proferimento da sentença, em alguns casos até em 2º grau. Essa Corte mesmo aqui, nos registros de candidatura, em diversas oportunidades, modificou julgamentos em sede de embargo de declaração com a apresentação de documentos nos embargos declaratórios para deferir registro de candidatura.
É um posicionamento que a Corte teve. Vários candidatos a deputado estadual e a candidato a deputado federal da coligação que eu defendi tiveram recursos de embargo, declaração provistos, conjuntada de documentos complementares que ensejaram o deferimento de um registro que estava indeferido. Nós temos o caso de Quéricles Alves Ribeiro, que juntou documentos no recurso especial e o TSE proveu o recurso especial para anular o julgamento do tribunal e determinar que o tribunal analise a documentação. Então, eu acho que o tribunal precisa analisar esses documentos que foram juntados pela defendente, porque a jurisprudência da Corte permite que, nesse tipo de processo, os documentos sejam anexados. E, como eu ia dizendo, antes de entrar nesse mérito, eu queria chamar a atenção da Corte para o fato de que a glosa desses 3 pontos na prestação de contas representa o percentual de 3,39% do que foi arrecadado pela candidata. Então, isso não ensejaria a desaprovação das contas, no máximo uma aprovação com ressalvas, porque do simples manuseio dos autos é possível ver que não houve má-fé, que a Justiça Eleitoral teve conhecimento de todos os recursos que transitaram pela conta da candidata e teve conhecimento da utilização desses recursos. Então, apelo desde já para que o tribunal, que já tem também posicionamento nessa parte, preste atenção no percentual da glosa que está fixado em 3,39% do total de recursos arrecadados. Mas no mérito, excelência, eu queria destacar 2 pontos. Foi glosada uma doação de campanha feita por Leandro Sabino da Silva. Juntou-se nos autos documentos de que esta pessoa, ao tempo da doação, era servidora da Assembleia Legislativa, com salário na casa de R$5.000. Em regra, apesar de conter na prestação de contas aí, no parecer técnico da prestação de contas, que pelo cadastro de empregados ou de desempregados, esta senhora estaria desempregada e, portanto, não teria condições de fazer a doação. Se, por curiosidade, alguém tivesse lançado o nome dessa cidadã no portal da transparência, ou do Estado, ou da União Federal, veria que ela é servidora pública, portanto, cuida-se de uma informação que está no mundo da internet, disponível para qualquer pessoa ter conhecimento, de modo que não se pode reprovar uma prestação de contas se há ciência clara, inequívoca e indubitável que a doadora tinha capacidade para doar esses recursos. O outro ponto é uma nota fiscal de R$5.000 em que não houve a prestação do serviço. E quando eu conversava com a doutora Cátia lá no escritório, que me procurou pedindo para fazer essa sustentação oral, para ver se ela não tinha a prestação de contas dela reprovada, preocupada com a reputação dela de advogada, de jurista conceituada aqui no Estado, militante, e não queria ter essa pecha de ter as contas reprovadas porque não é desonesta, porque não usou indevidamente recurso de campanha, enfim. Me dizia ela que não contratou os serviços dessa pessoa. Essa pessoa emitiu uma nota fiscal em nome dela, equivocadamente, sem receber o dinheiro e sem prestar o serviço. E quando ela me falava, eu ficava pensando, se eu quiser prejudicar um candidato que eu tenha o ânimo doloso de prejudicar, eu simplesmente entro ali no registro de candidatura, vou emitir uma nota fiscal aqui para um candidato que ele não vai declarar na prestação de contas dele, eu pago aqui imposto, mas eu vou deixar a prestação de contas dele desaprovada. O que eu quero dizer com isso? Que o ato de emissão da nota fiscal, ele não depende do candidato, não. Qualquer cidadão que tem uma empresa e queira emitir uma nota fiscal sem ter prestação de serviço, sem ter havido compra, ele pode fazê-lo. Eu não estou dizendo que a moça aqui agiu de má fé, não estou dizendo isso. Eu acho que foi um equívoco, a justificativa está posta aí dentro do processo, mas aconteceu isso, e um ato que não há prova de que a candidata anuiu a este fato, ou qualquer prova que ela tenha colaborado, induzido, ou qualquer verbo que vossas excelências venham a entender, que ela, de alguma forma, teve ciência de que um terceiro, sem querer,
ou querendo, ou por equívoco, emitiu uma nota fiscal contra o CNPJ de campanha dela e ela não teria omitido isso dolosamente. Não foi isso que aconteceu. Juntou-se declarações da pessoa que emitiu a nota fiscal, explicando isso tudo minimamente para que o tribunal pudesse ter a consciência de que não houve dolo, não houve má-fé, não houve anuência, não houve um ato da candidata que enseje a desaprovação das contas que, em face de uma nota fiscal emitida, à sua mais completa revelia. Então, excelências, o terceiro ponto é uma diferença de sobra de campanha irrisória, de menos de R$100, em que está certificado aí o pedido de desaprovação das contas. Como eu disse, tendo essas justificativas e dentro do percentual de glosa de 3,39%, eu peço ao tribunal que, atendendo aos princípios da razoabilidade, não houve má-fé, não houve dolo, as contas o dinheiro transitou por todas as contas, é possível a Justiça Eleitoral verificar esses fatos. Eu peço ao tribunal que aprove as contas da candidata com as ressalvas que a lei permite. Com a palavra a relatora. Como relatado, trata-se de prestação de contas de campanha de Cátia Maria Lobo Nunes, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Segundo consta no parecer técnico conclusivo da CACEL, foram detectadas irregularidades na prestação de contas final apresentada pela requerente, que, mesmo após diligenciadas, macularam a regularidade da prestação, segundo o órgão técnico. As falhas remanescentes à diligência foram: a primeira, a divergência dos valores recolhidos ao Tesouro Nacional e ao partido político a título de sobras de campanha, omissão de despesas e, por último, realização de despesas antes da prestação de contas parcial não informadas naquela oportunidade. Preliminarmente, no tocante à questão ventilada pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer quanto ao não conhecimento dos documentos colacionados pela candidata, uma vez que trazidos aos autos após a emissão do relatório técnico conclusivo e que, portanto, estariam fora do prazo previsto no parágrafo 3º do artigo 67 da Resolução TSE 23553 de 2017, entendo não prosperar a alegação ministerial pelas seguintes razões. Em seu parecer conclusivo, a unidade técnica deste tribunal reconheceu a subsistência de 3 falhas, as quais foram apontadas nos itens 2.2, 4.1 e 7, e que, quando analisadas em conjunto, resultaram, a seu ver, no comprometimento da integralidade e da confiabilidade das contas, em ordem a reclamar a desaprovação. Ocorre que, ao contrário do que restou afirmado na parte final do parecer, não foi oportunizada a parte prazo para se manifestar sobre a incoerência suscitada no item 2.2, relativa à divergência entre os valores das sobras de campanha sacados da conta bancária e aqueles registrados nas peças contábeis. Essa divergência somente foi apontada no parecer técnico conclusivo da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, não sendo mencionada no relatório preliminar. Por sua vez, o relatório preliminar, naquele primeiro momento, elenca uma série de ocorrências pendentes de saneamento nas contas sob análise, dentre as quais a ausência dos comprovantes de recolhimento das sobras financeiras de campanha relativas aos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Contudo, a análise de mérito sobre o teor dos referidos documentos somente se concretizou posteriormente, no aludido parecer, quando então foi detectada a incongruência entre os valores dos comprovantes e os constantes das peças contábeis. Sobre essa falha, a parte até então não havia sido chamada a se manifestar. Assim, ante a falta do devido chamamento, é de se entender que a manifestação posterior da candidata, tal como reclamou o doutor advogado da tribuna, deve ser tida como tempestiva e válida, de maneira a autorizar este tribunal a não apenas recebê-la, mas, sobretudo, apreciá-la quanto ao ponto em homenagem ao efetivo contraditório e ao aproveitamento dos atos processuais já praticados. Pois bem, no tocante às divergências dos valores efetivamente recolhidos ao Tesouro Nacional e ao partido político a título de sobras de campanha, em face das anotações constantes das peças contábeis, vale ser destacada aqui a manifestação da unidade técnica. E eu reproduzo então para Vossas Excelências e, lendo sucintamente, lhe digo: o comprovante de devolução ao Tesouro Nacional dos recursos
no valor de R$ 390,02, diverge do valor registrado no SPCE no valor de R$ 310,82, fato que configura uma impropriedade, haja vista a ausência de conciliação entre o SPCE e as contas bancárias. E o segundo, o comprovante de devolução ao partido político dos recursos do fundo partidário, no valor de R$ 40,80, diverge do valor registrado no extrato de prestação de contas final, no valor de R$ 120, fato também que configura uma impropriedade, haja vista a ausência de conciliação entre o SPCE e as contas bancárias. De imediato, observa-se que tais divergências, no caso da devolução de sobras, quando confrontadas entre si, correspondem ao montante de R$ 79,20, cujo valor foi registrado a maior rúbrica de sobra do Fundo de Financiamento de Campanha e a menor na rúbrica de sobra do Fundo Partidário, consoante se percebe da peça contábil extrato de prestação de contas final. Note-se que a hipótese não é de malversação de recursos públicos na campanha eleitoral, mas de erro de pequena monta no registro contábil da requerente, quando do lançamento nas respectivas rúbricas dos exatos valores de sobras de campanha de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário. O referido esclarecimento foi feito pela parte requerente através de peticionamento, justamente reconhecendo o lançamento equivocado de R$ 79,20, quando correto seria, na conta do Fundo Partidário, valor este referente à tarifa bancária de fornecimento de cheque. Diante de tal constatação, mesmo não tendo sido a incorreção retificada anteriormente pela candidata, é de se divergir do entendimento esposado pelo Ministério Público Eleitoral, pois não há como se imprimir a pecha de irregularidade grave, hábil a embasar um juízo de desaprovação, mas sim de mera ressalva, que não compromete por si só a transparência e confiabilidade das contas prestadas. Prosseguindo, relativamente à falha referida no item 3, tocante à existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados oportunamente, a jurisprudência desta Casa é pacífica, no entendimento segundo o qual a arrecadação de recursos e a contratação de despesas antes das prestações de contas parciais, mas nelas não informadas, não acarreta prejuízo à ação fiscalizadora da Justiça Eleitoral, desde que prestadas tais informações por ocasião da prestação de contas final. E eu cito, então, aí o precedente do juiz Almiro Rocha Lemos. Colacionando outros precedentes desta Corte, a Procuradoria Regional Eleitoral reconhece se tratar de falha de cunho meramente formal, que não impede a plena e restrita fiscalização das contas por parte da Justiça Eleitoral, razão pela qual não pode servir de suporte para a desaprovação das contas sob julgamento. Assim sendo, compartilhando do entendimento ministerial e na esteira de precedentes desta Casa, não se vislumbra, neste ponto, mácula suficiente à desaprovação, pois houve declaração posterior dos gastos na prestação de contas final, possibilitando à Justiça Eleitoral e a todos os demais interessados a ampla fiscalização da movimentação financeira da candidata de todo o período de campanha eleitoral. Por outro lado, ao apreciar a falha apontada no item 2, relativa à omissão de despesas correspondente à existência de 2 notas fiscais emitidas em nome da candidata e que não foram declaradas na prestação de contas sob análise, assiste razão ao órgão técnico e ao Ministério Público, que reconheceram se tratar de irregularidade grave, apta a macular a transparência das contas. Com efeito, conforme aponta a unidade técnica que analisou as contas da candidata, consta da base de dados interligados da Justiça Eleitoral 2 despesas contraídas pela candidata com emissão de nota fiscal e que não constam de sua prestação de contas, quais sejam: compra no valor de R$ 123,80 perante a empresa Calunga Comércio e Indústria Gráfica e a prestação de serviços no valor de R$ 5.000 junto à pessoa física de Maria Marta Campelo. Em resposta, a candidata se limitou a alegar que nunca realizou despesas com a empresa Calunga, desconhecendo a citada compra no valor de R$ 123,80 e que não houve prestação de serviço pela senhora Maria Marta Campelo, tendo havido equívoco na emissão da respectiva nota fiscal no valor de R$ 5.000. Todavia, a legislação eleitoral exige do candidato para estas situações a prova do cancelamento da nota fiscal emitida de forma equivocada, à luz do que dispõe o artigo 95, parágrafo 6 da Resolução TSE 23553 de 2017. Pontuando a gravidade da irregularidade, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, além de colacionar julgados das Cortes Eleitorais do Paraná e do Tocantins, manifestou-se assentando que, em sua defesa, a candidata limitou-se a informar que não realizou tais despesas, tendo havido um equívoco na emissão daqueles documentos fiscais.
não colacionou aos autos, contudo, qualquer evidência no sentido de que houve o cancelamento das respectivas notas fiscais, ou mesmo que foi formulado perante o órgão competente os respectivos pedidos de cancelamento. Com efeito, em casos como os tais, não basta a declaração do candidato ou do suposto fornecedor do produto ou do serviço, no sentido de que o documento fiscal foi emitido de forma equivocada, sendo imprescindível para o afastamento da infringência ao disposto no artigo 56 da já citada Resolução 23553, que se comprove o cancelamento do documento fiscal ou mesmo a apresentação de pedido neste sentido, o que, repise-se, não ocorreu no caso concreto. Nesse sentido, eu trago à colação diversos precedentes e continuo no meu voto. Acostando-me ao entendimento externado pelo órgão técnico e pelo Ministério Público Eleitoral, reconheço a existência de irregularidade grave na prestação de contas sob exame, consistente na omissão das despesas acima especificadas, aptas a infirmar a rigidez e transparência das contas de campanha, o que, à luz de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, conduz à desaprovação das contas, a teor do comando incerto no artigo 77.3 da Resolução TSE 23553 de 2017. Desse modo, em consonância com o parecer da Comissão de Análise de Contas Eleitorais e da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pela desaprovação das contas de campanha de Cátia Maria Lobo Nunes, candidata não eleita ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018 pelo Movimento Democrático Brasileiro. É como voto, senhor presidente. Doutor Carlos Wagner, como voto? Senhor presidente, a eminente relatora reconhece a prática de uma irregularidade flagrante e grave no item 2, que diz respeito exatamente à não comprovação de duas despesas. E, de fato, a resolução do TSE aponta a necessidade de comprovar o cancelamento da nota fiscal, ou seja, uma prova que deve ser demonstrada. Não é suficiente para afastar tal ilicitude a mera alegação de que não realizou essa despesa e que desconhece a existência da despesa. Tem que haver pelo menos algum outro indício probante, além dessa prova do cancelamento da nota fiscal, para que seja afastada a mácula de ilicitude. Diante desse raciocínio tão bem desfilado pela ilustre relatora, eu voto no sentido de acompanhá-la em todos os seus termos, senhor presidente. É como voto. Doutor Zé Dantas de Paiva. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, eu acompanhei o voto lançado pela relatora e, de fato, parece que há ausência de iniciativa. Foi isso que exatamente a relatora destacou. A ausência de iniciativa com referência ao pedido de cancelamento da nota fiscal ou das notas fiscais. Exatamente. Né? De duas notas fiscais, que denota a gravidade a ser pontuada na conduta da demandante. Né? Então, nesse sentido, me parece que não há como fugir da conclusão que foi lançada no voto, já que realmente não se trata de analisar propriamente a despesa, mas sim a atitude, a omissão da candidata em não proceder da forma como deveria ter feito, exatamente para se exonerar dessa obrigação prevista legalmente. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar o voto da relatora. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, a omissão da despesa, das despesas, ela é flagrante. O voto da relatora deixou muito bem estampado. No caso da nota fiscal relativa a um serviço no valor de R$5.000, há nos autos uma declaração do apontado prestador de que não teria prestado aquele serviço. A nossa jurisprudência ela é firme no sentido de que não basta essa declaração. Tem que haver ou a prova do cancelamento da nota ou ao menos de que se requereu perante as autoridades tributárias o cancelamento daquela nota. E nesse caso concreto que estamos julgando, inclusive isso seria bem fácil, porque se a pessoa que emitiu a nota está dizendo que não realizou o serviço, bastava que esta pessoa tivesse se dirigido à autoridade tributária para requerer este cancelamento. Eu reconheço a preocupação da situação narrada pelo Dr. Felipe no que toca
a possibilidade de alguém de má fé emitir um documento fiscal contra a candidatura para prejudicá-la na prestação de contas, mas sequer este seria o caso dos autos, porque o próprio prestador, e aqui entre aspas, porque ele está dizendo que não prestou o serviço, traz uma declaração dizendo que não fez. Então bastava que ele, ao invés de ter prestado essa declaração, ou conjuntamente a ela, tivesse se dirigido à autoridade tributária para requerer o cancelamento daquele documento fiscal. A jurisprudência da Corte, assim como a jurisprudência de outros regionais, é firme nesse sentido. Aplicamos esse entendimento nas eleições de 2018 em vários julgados relativos a candidatos eleitos e não há como destoar dessa orientação jurisprudencial, que é exatamente como está lavrado o voto da relatora. Então, por esses fundamentos, que são os do voto da relatora, eu acompanho integralmente. Então, unanimidade pela aprovação das contas, né? Desaprovação. Desaprovação das contas. Nós temos do voto da relatora. Na sequência, o processo também de prestação de contas 0601 267 64 2018, relator juiz José Dantas de Paiva. Com a palavra o relator. É o 211 ou 267? Trata-se de prestação de contas apresentadas por William Fortunato de Medeiros, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Republicano Brasileiro, pertinente às eleições gerais de 2018. Analisando os autos, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais informou que a prestação de contas contém as informações e as peças exigíveis ao exame, exceto pelos extratos bancários referentes às contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do Fundo Partidário e de outros recursos. Relativamente a esse único vício, esclareceu não ter comprometido a análise financeira respectiva, em virtude de constar no sistema do SPC Web os extratos eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira. Pontuou o órgão técnico ainda não ter sido detectada nenhuma das irregularidades previstas no artigo 68 da Resolução TSE 23.553/2017 e, com base nessas considerações, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas em exame. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela aprovação das contas com ressalvas e é o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado com voto de excelência. Senhor presidente, essa matéria já é pacífica também aqui na Corte. Eu cito alguns precedentes do colega juiz Francisco Glauber, também da doutora Adriana Cavalcante, nesse sentido. Novo comprometimento do acompanhamento pelo próprio TRE e também pela própria sociedade, se o quisesse. Então, diante dessas circunstâncias, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, declaro aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Williams Fortunato de Medeiros, pertinente às eleições de 2018. É como voto, senhor. Alguma divergência do voto do relator? Com o relator, senhor. Então, contas aprovadas com ressalva. Nós temos no voto do relator. Na sequência, prestação de contas 0601 211 31. Requerente Lucinéia Florencio de Oliveira Miranda de Lima. Com a palavra o relator. Trata-se de prestação de contas apresentada por Lucinéia Florencio de Oliveira Miranda de Lima, pertinente à sua campanha eleitoral para o cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais não detectou qualquer irregularidade na prestação de contas, opinando pela sua aprovação. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, também se pronunciou pela aprovação de contas e é o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado com voto de excelência. Senhor presidente, não foi detectado qualquer irregularidade na prestação de contas do requerente, da requerente Lucinéia, e diante dessas circunstâncias, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, declaro como aprovadas as contas da candidata Lucinéia Florencio de Oliveira Miranda, pertinente às eleições de 2018.
E é como voto, apenas dizendo que me chamou a atenção alguns processos, porque é raro você pegar um processo de prestação de contas e aprová-la sem qualquer ressalva, porque a regra aqui na Corte, e eu acho que em todas as cortes do país, também no TSE, é geralmente aprovar as contas com ressalvas, o que já é uma situação questionável. Mas há precedentes na própria legislação, e quando você vê uma prestação de contas sem qualquer ressalva, integralmente, percebe-se que é possível se prestar contas, né? E eu, de acordo com a própria legislação, não vejo qualquer trabalho no aspecto contábil, até mesmo no aspecto jurídico, é possível. E eu estou dizendo isso para dizer que se nós, juízes, de vez em quando desaprovamos algumas contas, ou por negligência do candidato, ou por má-fé, mesmo que os recursos sejam duvidosos, não há comprovação disso, quando as contas, os recursos são oriundos de fontes lícitas, é plenamente possível fazer um relatório, uma prestação de contas dentro da legislação. Eu faço isso para dizer que julgo as contas, às vezes desaprovando ou aprovando com ressalvas, de forma consciente e sem qualquer peso de consciência na minha ação como juiz. Então, eu faço essa referência para dizer que é plenamente possível, e eu aproveito esse processo para dizer isso, para dizer que alguns candidatos que não prestam, é questionável esse comportamento. Então, é o meu voto com esses acréscimos só para deixar claro da possibilidade de uma prestação de contas bem feita. E é como voto, senhor. Essa parte não faz parte do voto, não, Pode né? ser incluído, sem nenhum problema. Não, deixa assim mesmo. Não vai dar mais trabalho. Então, alguma discordância do voto? Com o relator. Com o relator. Foi o relator, senhor presidente. Então, unanimidade, nós temos voto do relator. O voto foi pela aprovação das contas. Na sequência, prestação de contas 0601-101-32, juiz Vladimir Capistrano, requerente do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas referente a gasto da campanha das eleições gerais de 2018, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. A Comissão de Análise da Prestação de Contas pugnou no relatório preliminar pela notificação do partido para esclarecer e eventualmente sanar inconsistências identificadas na sua prestação de contas. O MDB, em resposta à diligência, apresentou nos autos documentação que considerou necessária para o fim de suprir as inconsistências. Em seguida, ao cumprimento da diligência, a Comissão de Análise de Contas emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas. E a Procuradoria emitiu parecer no mesmo sentido da aprovação com ressalvas. E é o relatório. Relatório aprovado, com voto, Vossa Excelência. Presidente, no começo do voto há uns trechos sobre a legislação aplicável ao tema, e passando ao caso concreto, são 3 inconsistências que levaram à posição de ressalvas na aprovação das contas. Intempestividade na entrega dos relatórios financeiros. São aqueles relatórios que o partido ou prestador de contas tem que apresentar no máximo em 72 horas após o recebimento de receitas. O partido desatendeu esse prazo, mas já há precedentes da Corte no sentido de que se trata de falha meramente formal e que não induz a desaprovação das contas. Eu estou superando essa falha, apontando apenas ressalvas por essa inconsistência. A segunda inconsistência é a divergência no registro de sobras de campanha eleitoral. Em exame, a Comissão de Contas apontou que o valor declarado no extrato de prestação de contas como sobra financeira de campanha diverge daquela cuja devolução efetivamente se comprovou. O partido apresentou um valor como sobra de campanha, R$ 261,00, mas devolveu 275, devolveu a maior. Em resposta, o órgão partidário informou que a divergência constatada pelo setor técnico decorreu de equívoco do banco na compensação de cheque e despesas de taxas bancárias, que somados totalizam exatamente os R$ 14,70 de diferença. Eu digo que é uma falha de menor gravidade e que não é suficiente a desaprovação das contas, e sim de aposição de ressalvas, como também se pronunciou o órgão técnico e a Procuradoria. E a terceira falha é a desconformidade entre as prestações de contas parcial e final. O partido deixou de informar na prestação de contas parcial de setembro a realização de algumas doações a candidatos, mas na prestação de contas final
regularmente apontou essas doações e também na esteira da jurisprudência da Corte e do TSE, essa impropriedade na prestação de contas parcial, desde que corrigida na prestação de contas final, não é suficiente a desaprovação, mas sim apenas a posição de ressalvas. E ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas do MDB referente às eleições gerais de 2018. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência do voto do relator? Com o relator. Com o senhor relator. presidente. Então, a unanimidade do externo do voto do relator, contas aprovadas com ressalva. Na sequência, o processo também de prestação de contas 0601-06320. Requerente Jair Queiroz da Silva, o relator é o mesmo, com a palavra do Dr. Vladimir. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas de Jair Queiroz da Silva, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A sessão de análise de contas eleitorais e partidárias emitiu parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas, uma vez ter verificado a existência de apenas uma irregularidade consistente na apresentação incompleta de extratos bancários. Falha que, no entendimento do setor técnico, não prejudicou a análise das contas, porquanto a ausência de movimentação bancária foi confirmada por meio dos extratos eletrônicos disponíveis no SPC Web. Com vista dos autos, a Procuradoria Eleitoral opinou no mesmo sentido, da aprovação com ressalvas. Contudo, verificando-se a necessidade de sanear o feito, em virtude da ausência de procuração outorgada pelo prestador de contas e a certidão emitida pela Secretaria Judiciária nesse sentido, foi proferido despacho determinando a intimação do candidato para regularizar a situação no prazo de 3 dias, devidamente intimado pessoalmente, por correspondência com aviso de recebimento, o requerente deixou transcorrer in habeas o prazo para regularização da representação processual. Com nova vista dos autos, a representante do parquê se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas, com aplicação ao candidato da penalidade prevista no artigo 83, primeiro da resolução 23.553. E é o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, aqui tem uma situação bem sui generis, porque o processo tramitou integralmente sem que fosse dado conta dessa certidão que a Secretaria Judiciária apôs aos autos logo no começo da tramitação. Mas, mesmo ao largo dessa certidão, o processo tramitou e houve, inclusive, pareceres técnico e ministerial pela aprovação com ressalvas. No entanto, quando os autos chegaram ao gabinete para elaboração do voto, a assessoria percebeu que não havia procuração, ou seja, que aquela certidão inicialmente colocada pela Secretaria Judiciária, aquela situação ainda permanecia existente nos autos. O processo foi baixado em diligência para que o prestador apresentasse a procuração, ou seja, regularizasse a sua representação técnica dos autos. Ele foi intimado pessoalmente para assim o fazer, no entanto, não fez. E, pela jurisprudência consolidada desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, a ausência de representação técnica nos autos inviabiliza a análise daquele processo de prestação de contas. Porque, por se tratar de processo de cunho jurisdicional, por força de lei, o requerente tem que estar representado por advogado. Mantida essa situação, ou seja, transcorrido in habeas o prazo para regularização da representação técnica, foi dada nova vista dos autos à Procuradoria e, em face dessa situação, a Procuradoria emitiu um novo parecer desta feita para que as contas fossem julgadas como não prestadas. E estamos apresentando voto nesse sentido, em razão da ausência de peça essencial ao processo de prestação de contas, que é a procuração outorgando poderes a advogado para representar o requerente no processo. E, em conclusão, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto por julgar como não prestadas as contas de campanha de Jair Queiroz da Silva, relativamente à sua candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, aplicando-lhe o impedimento previsto no artigo 83, inciso 1º, da Resolução 23.553. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. relator. Então, na unanimidade, nós temos o voto do relator pela desaprovação das contas. Não, pela declaração Não não prestada. prestada. Não prestada, está certo. Ok. Na sequência, a petição 0600141442, 2019, da relatoria da juíza Adriana Cavalcante Magalhães Faustino Ferreira. Com a palavra, relatora.
Trata-se de 2 notícias de irregularidades originárias do aplicativo Pardal, proposta anonimamente em desfavor de Tarcísio José Ribeiro de Lara Andrade Júnior, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A primeira irregularidade noticiada consistia na suposta divulgação ilegal de enquete eleitoral pelo dito candidato em sítio eletrônico da internet. A segunda irregularidade denunciada seria uma suposta propaganda eleitoral realizada por meio da rede social Instagram, com o intuito de se promover com a notícia de distribuição de títulos definitivos de terras para agricultores assentados do INCRA. Em relação à primeira denúncia, o juiz da 46ª Zona Eleitoral determinou a notificação do candidato para retirar ou regularizar a divulgação da referida enquete. Em resposta a tal chamamento, o candidato manifestou-se afirmando que a enquete denunciada não era de sua autoria e requereu fosse oficiado o Google, a fim de que retirasse do ar. Deferindo tal requerimento, o juiz de primeiro grau determinou ao Google a retirada da enquete em 24 horas e o envio dos dados de identificação do responsável pela sua inserção nos servidores daquela empresa em 5 dias. Quanto à segunda denúncia, o juízo proferiu decisão assentando que verifica-se à primeira vista e não existe qualquer violação às normas eleitorais previstas na Lei das Eleições, muito menos naquelas prescritas na Resolução 23551, que regulamenta o exercício da propaganda eleitoral nas eleições de 2018. O que se evidencia em caso nada mais é do que o pleno exercício do direito constitucional de liberdade de expressão pelo candidato, não havendo qualquer ilicitude quanto à divulgação de realizações profissionais, ainda que haja menção ao nome de órgãos públicos onde o mesmo atuou como gestor, como é o caso da menção ao INCRA. A Google, por sua vez, em resposta à intimação, afirmou que não dispõe de dados pessoais de seus usuários, tais como RG, CPF ou endereço, mas tão somente dos dados de IP, os quais são fornecidos nesta oportunidade. Também identificou que o provedor de conexão responsável pelo IP identificado como sendo a empresa RER Informática Limitada. Ato seguinte, o juiz entendeu ter havido esgotamento das providências relativas ao exercício do poder de polícia e determinou a remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para a adoção das medidas que reputasse de direito de posse dos autos. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo arquivamento do feito. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. Como vota, Vossa Excelência? A questão é bastante singela. Meu voto já está posto aí para Vossas Excelências e, como todos podem observar, o próprio órgão ministerial opinou pelo arquivamento de ambas as denúncias que foram formuladas pelo sistema Pardal. Então, naquilo que importa, que é a parte final, eu digo, é de se acrescentar a título de reforço argumentativo que o presente processo ostenta natureza administrativa, cujo objeto é o pedido de arquivamento devidamente formulado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, que detém a legitimidade e a prerrogativa de analisar a existência dos elementos concretos capazes de conduzir aquele órgão à propositura de uma ação judicial. À luz justamente dessa autonomia e independência, princípios norteadores da atuação ministerial, é que outra solução não seria possível, por quando confrontado com o pedido de arquivamento pelo Ministério Público, não poderia, evidentemente, o Poder Judiciário, enquanto juiz imparcial, substituir o parquê em suas conclusões, sem malferir o princípio dispositivo plasmado no artigo 2º do CPC, que prescreve que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Portanto, também sob o prisma de todos os aludidos princípios, deve o feito ser arquivado. E desta forma, senhor presidente, eu estou encaminhando meu voto no sentido de acolher o pedido formulado pelo Ministério Público e determinar o arquivamento do presente processo. É como voto. Alguma divergência? Então, pelo arquivamento, né? A unanimidade. Não tem mais processo em mesa, não? Então, eu dou por encerrado da presente sessão.